Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Chegamos à última lição deste nosso trimestre, terceiro trimestre, do ano de 2022, quando tratamos das sutilezas do maligno de Satanás contra a igreja de Cristo Jesus. E enquanto neste percorrer dos 3 meses que estudamos, tivemos o privilégio de compartilhar alguma informação que talvez haja ajudado algum professor ou a compreensão de alguém que está junto conosco estudando a palavra de Deus, nós entendemos que esta lição tem uma conotação diferente. Não é uma lição onde nosso conhecimento vai tomar valia, mas aonde nós estaremos orando e pedindo ao Senhor que a sua palavra possa comover as nossas vidas, mover os nossos corações num sentido muito prático e objetivo no caminho ao curso desta lição que trata-se de resistir às sutilezas de Satanás. E para tal, nós usamos o texto áureo dessa lição como a divisão maior do ensino deste dia. Portanto, como diz costumes, eu divido a nossa lição nos 3 seguintes tópicos. Primeiro, sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, resisti ao diabo. E terceiro, e ele fugirá de vós. Isso mesmo, neste versículo encontramos uma chave espiritual para a vitória da igreja, para a vitória dos crentes contra os ataques de Satanás. E vamos caminhar nesta lição, orando ao Senhor que fale aos nossos corações, que nos instigue em nós esta fortaleza. E se você é professor de escola dominical, que Deus possa usar a você em nome de Jesus para trazer não só a palavra falada, mas uma palavra viva. Para tanto, precisamos tê-la viva em nós primeiramente, para trazermos com vida, com graça, naquele domingo abençoado e a nossa classe assim ser edificada para a glória do Senhor Jesus. Vamos ao primeiro tópico. Sujeitai-vos, pois, a Deus é a primeira parte desta lição. E nós dividimos, como de costume, em 3 subtópicos. São eles: vivendo em sujeição à palavra. Segundo, vivendo em comunhão com o Espírito. E terceiro, vivendo em compromisso com a igreja. Essas 3 colocações foram tiradas também do estudo que está na nossa revista de escola dominical. E para o primeiro subtópico, quando nós falamos de sujeição à palavra, eu proponho aí 2 versículos. Primeiro em Salmos 119, 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Sujeitar-vos a Deus, irmãos, portanto, em primeiro lugar, nós propomos que para estarmos sujeitos a Deus, nós temos que, em primeiro lugar, aceitar que é uma mesma realidade da sujeição à sua palavra. E o salmista aí, ele diz que ele, de tal maneira, ama a palavra que ele escondeu no seu coração com o objetivo de quê? De não pecar contra Deus. Eu vou levar você ainda ao texto do nosso estudo mesmo desta lição, o texto para estudo em classe de Tiago 4, e quando nós falamos em Tiago, nós sabemos que é uma carta muito forte à igreja, mas nada é mais forte, né? Mais difícil do que o mundo, do que o mal. Precisamos ser verdadeiramente chamados a atenção, e o servo do Senhor, nessa carta, fala abertamente a cada um de nós, e Deus quis deixar este presente para nós. Vamos ver os textos aí. Neste tópico nós vamos falar do 6 ao 10, no mesmo capítulo 4, e a Bíblia diz o seguinte: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, o contexto deste texto que nós lemos aí do 6 ao 10, nós colocamos
principiamos com o 6, quando a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós falamos da soberba, já quase que imediatamente nós nos levamos a um lado muito social, muito prático na realidade de relacionamento um com o outro. Mas eu quero entender com você neste dia de que esta humildade deste texto não está se relacionando diretamente à humildade ou à soberba em relação uns para com os outros, mas uma humildade diante da ordem da palavra, da demanda da palavra de Deus sobre cada um de nós. Você quer a prova? No versículo 10. Este contexto fecha aí dizendo: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então começamos com o sentido de que Deus resiste aos soberbos. E aí ele diz: cheguem a Deus. Limpa as mãos, vocês pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Eu não entendo aqui, quando olho no texto desde o começo do capítulo 4 e, na verdade, todo o livro de Tiago, né? As 12 tribos que estão dispersas aí, meus irmãos, eu vejo capítulo 1, versículo 2, ou seja, o contexto da carta é para a igreja do Senhor Jesus. É importante nós notarmos isso. Glória a Jesus. Porque agora, quando nós chegamos neste texto, quando ele fala que chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, alimpai-vos as mãos, pecadores, são crentes que estão com mãos sujas. Sim ou não? Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. São alguns que estão um dia propensos a uma realidade espiritual e no outro dia a outra. O coração deles precisa ser trabalhado. Este homem, esta mulher, este crente precisa se humilhar diante da palavra de Deus e ouvir estas palavras de exortação, purificar os corações. Aí ele ainda fala mais: sintam as vossas misérias. Ou seja, o apóstolo aqui chama a olhar para nós e dizer e exclamar que há algo de errado, e entender e encontrar. Ele diz até: o nosso riso deve se colocar em pranto, o nosso gozo se transformar em tristeza, humilhando-nos diante do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. E termina com a gloriosa esperança que é a verdade que Deus, pelo seu Espírito, nos promete: Ele nos exaltará. Aleluia! Nós queremos ser exaltados, queremos a vitória contra Satanás. Estamos estudando isso nesta lição e começamos com este primeiro texto. Se queremos a vitória contra Satanás, é importantíssimo. Aliás, não há outra maneira se nós não nos submetermos à palavra de Deus, estarmos humildes diante da palavra de Deus. E olha, eu insisto nisso porque, infelizmente, em dias como hoje, pessoas como eu e você muitas vezes nos damos ao estudo da teologia, nos damos ao caminhar da obra do Senhor e muitas vezes nos perdemos nesta visão. Mas a palavra de Deus hoje seja realçada sobre os nossos corações e um espírito de humildade diante dela possa pairar sempre em nós e nos nossos alunos serem ensinados desta maneira, para que nós possamos ter sempre vitória contra o diabo em nome de Jesus. Segunda coisa, vivendo em comunhão com o Espírito. Vamos ao texto de Gálatas capítulo 5 e vamos deixar somente este capítulo porque leremos alguns versículos dele para a nossa meditação. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, a Bíblia diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Vou pular para o 22 e lerei até o 26. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito,
andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Queridos, estamos falando nesse segundo subtópico sobre viver em comunhão com o Espírito. E para nós que somos pentecostais, quando falamos da comunhão com o Espírito, lembramos das línguas estranhas, lembramos do mover de Deus, lembramos de cultos fervorosos, mas eu te trago neste dia para olhar este texto de Gálatas, quando vez e outra o apóstolo Paulo fala sobre a realidade de viver no Espírito, numa dimensão comparativa ao viver na carne. Ele diz claramente no texto que lemos, 16 e 17, que nós devemos nos esforçar a andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, dizendo que há uma milícia todo o tempo entre estas duas realidades. Aí eu não li com você aqui, mas ele vai listar as obras da carne. E aí depois eu li com você que o fruto do Espírito, ou seja, comunhão com o Espírito, aleluia, significa vencer no dia a dia a guerra contra a carne. Porque o Espírito, aquele que anda em Espírito, é o que Paulo aqui nos chama a atenção a fazer. Andai em Espírito, é uma ordem. E não cumprireis automaticamente. Se você obedecer, você não vai cumprir a concupiscência da carne, a maldade da carne, o pecado que a carne te leva. Ora, então é importante nesse dia nós nos lembrarmos, queridos irmãos, que andar no Espírito é combater diretamente contra a nossa natureza carnal. Que ele lista aí o que são estas obras. Não vamos falar delas, mas ele diz, aquele que anda em Espírito frutifica o Espírito, e aí eu li com você quais são esses frutos. Amor, gozo, paz e etc, etc. Né? Então, se vivermos em Espírito, aqueles que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem de nós não tem uma carne viva? Nós fomos redimidos, o nosso espírito nasceu de novo, está vivo, aleluia. Sentimos a presença de Deus em nossas vidas, mas esta carne ainda não. Então está viva. Paulo mesmo dizia que miserável homem que eu sou, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Então esta milícia que Paulo entende bem em seu corpo humano, em sua própria vida, nós militamos contra ela também. Mas se queremos vencer a Satanás, irmãos, esta classe de hoje trata-se de uma igreja que vence a Satanás. Nós estudamos por 3 meses todas as tentativas de Satanás de infiltrar a igreja, que, diga de passagem, quem de nós não está vendo que, se não todas, a maioria delas já está engendrada em nossas congregações. Mas hoje nós estamos falando sobre uma realidade espiritual de vitória, de mudar esta realidade. E se não mudamos no mundo, porque não vamos mudar, nós temos que mudar na igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso não vai acontecer se nós não seguirmos aquilo que a palavra nos chama a fazer, que sujeitar a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja em nome de Jesus de nós. Então já falamos sobre a sujeição à palavra. Falamos agora o que significa comunhão com o Espírito, que para além de coisas espirituais que amamos e abraçamos na nossa vida, tem a ver com a renúncia, como disse Paulo aqui, crucificar a carne e suas paixões. E as nossas carnes, a minha e a sua, todo dia se levanta com suas paixões. Cabe a mim e cabe a você dizer, carne-se, cale-se. Você não tem lugar aqui. E cantar hinos para Jesus e ler a palavra de Deus e sujeitar-se, irmão. Por isso, a primeira parte do versículo é o nosso primeiro tópico. É sujeitarmos a Deus, humilhar-vos diante do Senhor, aleluia, de sua palavra, na comunhão no Espírito. E termino este tópico com um compromisso com a igreja. Para tal, também estaremos num só capítulo da palavra de Deus, que será em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos estar lendo aí do 12 ao 15, que diz a palavra de Deus o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou corpo, não será por isso do corpo. Não vou ler os seguintes versículos, porque caminhará desta mesma maneira, mas vou ir para o 26 e o 27, que diz assim: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Termino lendo do 29 ao 31, que diz: porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos? A resposta é clara, não. No mesmo contexto, vou fazer essa pausa aí, da realidade do corpo. São todos mãos, são todos pés, são todos boca? Não. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Queridos irmãos, o terceiro compromisso que nós vemos sobre sujeitar a Deus é sujeitar a palavra, é sujeitar a um comprometimento, a comunhão com o Espírito, e em terceiro lugar, um compromisso com a igreja. Por quê, irmãos? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Por mais que nós possamos ser levados, tentados a olhar para a igreja somente sobre a ótica falha do homem, encontraríamos discrepâncias como estudamos nesta lição dos desigrejados, entre outras, porque não há perfeição no homem. No entanto, esta instituição não é do homem, é de Deus. E a palavra de Deus diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, o responsável, aleluia, espiritualmente pela igreja é Jesus, aleluia. Claro, sem entrar nos detalhes de determinados problemas que possam haver e etc. E igrejas que estão fora da presença ou do ensino da doutrina bíblica, mas de maneira geral, falando igreja, eu quero crer que você se encontra em uma igreja que, na medida do possível, mantenha a doutrina, e se estamos dentro da dominação Assembleia de Deus, que possa estar seguindo as suas digressões, que são bíblicas pela graça de Deus. Mas há então necessidade, bem colocada pelo pastor José Gonçalves, de um compromisso com a igreja. Por quê, irmãos? Porque se eu sou mão, eu tenho que agir como mão. Se eu sou boca, eu tenho que agir como boca. Se eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, eu tenho que trabalhar na igreja, eu tenho que obrar este dom. Se o meu dom é de profeta, como dizem aí doutores neste texto, qual seja o dom, qual seja que parte eu tenho, eu sou parte, e nenhuma parte deste corpo físico que eu tenho aqui é sem lugar de atuação. Como diz este texto nessa colocação tão linda e poderosa e profunda, não há nenhum, aliás, ele diz neste texto que até aqueles que são menos honrados, que nós parecia que queremos dar menos lugar, nós precisamos deles também, e eles são honrados, aleluia. Por quê? Porque somos partes do corpo. Há necessidade. Não existe, aliás, não vou dizer assim, não existe submissão a Deus sem o compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja do Deus vivo. Lugar para nós são muitos, atuação são muitas e em níveis diferentes. Deus não te chamou para estar no topo, nem te chamou para estar embaixo. Deus chamou para o teu lugar, aleluia. Seja no topo, seja na intercessão, seja na área filantrópica, seja na área do ensino, seja na área espiritual, participando com os dons que Deus lhe deu, mas parte num compromisso. Nós vamos à igreja para participar da igreja, aleluia, porque nós somos membros, não uma carteirinha de uma igreja local. Nós somos sim, mas somos membros da igreja do corpo de Cristo Jesus através desta membresia local. Amém? Sigamos para o segundo tópico. Já falamos de sujeitar a Deus, agora vamos falar de resistir ao diabo. Como resistimos ao diabo? Em primeiro lugar, resistindo ao mundo. Segundo, resistindo ao engano. Terceiro, resistindo ao pecado. Tiago, voltando a este texto glorioso de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, a Bíblia diz o seguinte:
Adúlteros e adúlteras, volto a dizer que o contexto, infelizmente, aqui é da igreja. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Portanto, irmãos, para resistir ao diabo, a palavra nos diz, do mesmo texto aí de Tiago, a palavra nos diz que nós devemos resistir ao mundo. E você sabe bem o que é o mundo, aleluia, porque de lá nós viemos. Mas o amor ao mundo, e nós vamos ler este texto, vamos lá, 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, eita, o amor do Pai não está nele. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, é muito forte esta palavra. Não ameis o mundo, e alguém como crente diz, mas irmã, eu não amo o mundo, eu amo a Jesus. Mas o versículo não parou, ele diz, e nem o que no mundo há. Aleluias! A música do mundo, o vestuário do mundo, a amizade do mundo, os ídolos do mundo, tudo que está no mundo, porque diz quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por isso nós, nascidos de novo, oh, aleluia, quando nós provamos como somos novos na fé, a gente tem uma reação ao pecado, tem uma reação ao mundo, a um nojo pela graça de Deus, ainda que as músicas, a realidade do mundo que acabamos de sair tá como um fantasma, né? Atrás de nós, mas de pouquinho pela palavra, aleluia, pela oração vai saindo, porque muitos anos ouvindo, mas amor já não temos mais, já não vamos mais atrás, já perdemos a ligação em nome de Jesus. Então, quer resistir ao diabo? Resista ao mundo. 5:19 de 1 João diz, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Aleluia. Vamos ao segundo subtópico. Quando resistimos ao diabo, não só resistimos ao mundo, mas resistimos ao engano. Jeremias 23:16 diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Palavra de Deus a Jeremias, alertando ao povo. E que palavra horrível de ouvir de Deus, dizendo para o povo não dar ouvidos aos seus próprios profetas. E nós estamos aprendendo aqui que resistir ao diabo trata-se também de resistir ao engano. E neste contexto de Jeremias, a voz dos profetas era um engano. Porque, infelizmente, talvez eu imagino pelo contexto aí de que eles não falavam mal por maldade necessariamente, mas diz aí, olha, eles ensinavam vaidades e falam da visão do seu coração. O que é isso? É aquilo que eles cresceram, é como eles entendem, como eles veem a ser, o sentimento do seu coração saía com voz, com palavras dizendo, assim diz o Senhor. Ou dizendo, eu estou profetizando sobre a sua vida. Irmãos, eu não consigo ter mais pavor do que esta prática na igreja. Que muitos estão falando como estes profetas do seu coração e não da boca do Senhor. Profecia, o profeta, profecia é Deus falando ao homem, é revelação de Deus. Não é sentimento do coração do profeta, do irmão, da irmã, do santo de Jesus. Fale o seu coração para o seu irmão em nome de Jesus. Sente com ele e aconselhe. Fale, mas fale em seu nome. Aleluias! Porque isso é bíblico. O que não é bíblico
é falar profecia, é dizer e dizer que vem de Deus, aquilo que é vaidade nossa, aquilo que é visão do nosso coração, é entendimento nosso, e dizer que vem da boca do Senhor. Isso mata mais e causa mais problema na igreja do que se não existissem assim. Os Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então, viu o engano, irmãos? Não dê lugar não, em nome de Jesus. Ah, mas o pastor é fulano, esse pregador é famoso. Irmão, viu doutrina do diabo, irmão? Viu coisa que é antibíblica? Pelo amor de Deus, fecha a porta, fecha a janela, fecha tudo, porque o Paulo agora fala aos Efésios, não deis lugar ao diabo. E o engano vem de quem? E o engano vem de quem? O último texto, 2 Coríntios capítulo 11, 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Portanto, queridos irmãos, estamos já alertados que estes obreiros fraudulentos apareceriam e estariam entre nós, trazendo engano. Mas se o Espírito Santo te fizer sentir, mas sobremaneira se você, com pouco ou muito que conheça da palavra de Deus, perceber isto é engano, não deixe entrar nem sombra, em nome de Jesus. Que possamos fechar a guarda, porque se queremos resistir ao diabo, irmãos, escute, por favor, temos que resistir ao engano. Não pode se acomodar, porque foi este pequeno engano, foi aquela besteirinha, foi aquela aceitação, que hoje nós estamos precisando estudar sobre toda esta série de lições, de todas estas realidades que estão entrando, que na verdade já estão dentro das nossas igrejas. A maioria delas entraram por deturpação doutrinária. Isso chama-se engano de obreiros fraudulentos. Homens e mulheres famosos que estão na televisão, que têm muitos seguidores, mas são fraudulentos. De boca de profetas, como disse Jeremias, que falaram vaidade e falaram do seu coração, mas não da boca de Deus. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Terceira coisa que resistir ao diabo é resistir ao pecado. Romanos 6, e vamos deixar só este texto também, porque leremos alguns versículos. Do 11 ao 14, a Bíblia diz, assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos irmãos, resistir ao diabo é resistir ao pecado, e pela graça de Deus, porque estamos na luz, porque estamos cobertos do sangue de Cristo Jesus, aleluia, o pecado não tem mais domínio, não somos mais servos, só nós é que podemos voltar a dar a nossa vida em servidão ao pecado. Ninguém, o pecado não nos escraviza mais, a não ser que nós demos essa liberdade de volta a ele, amém, irmãos? Então, queremos resistir ao diabo, quem não quer, irmãos? Queremos resistir à entrada do diabo na nossa família, aleluia. Queremos resistir à entrada do diabo na vida dos nossos discípulos na escola dominical, que temos discipulado, ensinado, aleluia. Queremos resistir ao agir do diabo na nossa congregação, na nossa vida. Para isso, há que resistir ao mundo, sim, Senhor. Há que resistir aos enganos e há que resistir ao pecado que tão de perto nos rodeia. Terminamos o nosso estudo, aleluia, desta 13ª lição, glória a Jesus, deste trimestre tão abençoado, com o terceiro tópico que diz, e ele fugirá de vós. Divido em 3 subtópicos como de costume, que diz da seguinte maneira, como fugirá? Pelo nome de Jesus, pela autoridade da palavra
e pela firmeza na rocha. Marcos capítulo 16 e versículo 17, a Bíblia diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Atos 16, 18. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Muito bem, irmãos, esta palavra quase não tem que ser repetida para nós. Somos crentes pentecostais. Conhecemos que o nome de Jesus e pelo nome de Jesus nós dizemos ao diabo, aos demônios e a toda sorte de atuação maligna que saia. Ele fugirá de nós quando nós usamos o nome de Jesus. Todo aquele que clama, todo aquele que busca o nome de Jesus, aleluia, o inimigo tem que sair diante do nome de Jesus. Mas segundo lugar, não só o nome de Jesus, a palavra de Deus. A autoridade da palavra usou o próprio Jesus Cristo enquanto em carne, tentado pelo diabo no deserto. Mateus capítulo 4, versículo 10, entre as 3 respostas, todas foram respondidas com a palavra de Deus. E aí está Jesus dizendo: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, porque está escrito. Por isso Jesus disse: vai-te, Satanás. Aleluia. A autoridade da palavra faz com que o inimigo fuja de vós. Chegou engano, chegou tentação, vamos usar a palavra de Deus, em nome de Jesus. 1 João 2,14, a Bíblia diz o seguinte: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E o quê? E a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Portanto, o maligno é vencido porque a palavra de Deus está em nós. A segunda arma para que o inimigo se vá, aleluias, é a palavra de Deus. Que nós possamos nesse dia, aleluia, amar mais, estudar mais. E olha, não é só estudar de conhecimento, não, é deleitar, é escutar e deixar falar ao nosso espírito, é procurar empática, é amar a palavra, porque quanto mais você põe para dentro, mais vai sair. E na hora que o diabo nós precisarmos de uma luta e que ele se vá, nós vamos responder pela graça de Deus com o nome de Jesus, com a palavra de Deus. E terminamos firmados na rocha. Mateus 7, 25 diz: e desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa rocha aí, se você ler no versículo anterior, está falando exatamente da palavra de Deus, mas Jesus, ele é a palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e a rocha que é Jesus, nós precisamos firmar. E eu queria trazer este conceito de firmeza, aleluia. Ele fugirá de nós se nós ficarmos firmes. Amém, irmão? Amém, irmã? Amém, igreja? O diabo fugirá de nós se nós ficarmos firmes. Os ventos do inimigo virão, mas não nos abalarão. Esta casa não vai ser abalada em nome de Jesus. A casa de cada um dos seus alunos, da vida de cada um deles, não haverá de ser abalada em nome de Jesus se eles ficarem firmes na rocha. Vamos ler o texto que fala da rocha ser Jesus Cristo. Efésios 2, 20 a 22 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, a pedra onde sobe o edifício dela. Olha lá no versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito. Portanto, igreja, nós santos somos edificados, somos feitos um edifício para a morada de Deus no Espírito.
Espírito, aleluia, mas nós estamos edificados sobre uma pedra de esquina, sobre uma rocha inabalável, e é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa dar vitória à sua e à minha vida em nome de Jesus, para resistirmos, sairmos desta série de lições onde apreciamos, no melhor dos sentidos, todas as tentativas, não tentativas, as realidades de confrontação do diabo contra a igreja que milita neste dia ante a vinda de Jesus Cristo. Mas Tiago, sendo essa referência à palavra de Deus, nos deu esta arma: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que Deus possa abençoar a você.